Pessoal, esse aqui é o nosso projeto Reta Final Enem, trazendo para vocês as últimas dicas, né, as revisões de temas que eu considero que são importantes para você estudar, não só para o Enem, mas também para os vestibulares que você vai fazer agora no final do ano, tá bom? Então, tema dessa aula é divisão celular e a gente escolheu a mitose, tá? Então, vamos para a tela, como sempre aqui. Gente, olha, a mitose, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é que nessa divisão celular você vai ter aqui uma célula 2N, tá? 2N cromossomos. E essa célula vai se dividir em duas células, também 2N cromossomos. E essas células são iguais, são as chamadas células filhas e são iguais, tá? E esse processo, obviamente, tem fases, tá? Só que eu quero que entenda uma coisa importante, que é o seguinte: entre uma divisão e outra, entre uma divisão mitótica e outra, existe um período chamado de intérfase, tá? Então, tem aquele períodozinho em que a célula ela está se preparando para a divisão. E as pessoas tendem a achar que a intérfase então é um período de descanso. A intérfase é um período de alta atividade metabólica para a célula, tá bom? Então, vamos aqui para a transição de novo. Olha só. Na intérfase, nós temos um período chamado G1, um outro período chamado S e outro período chamado G2. E se você observar aqui, esse gráfico está medindo o quê? A quantidade de DNA pelo tempo, como você pode observar. A quantidade de DNA ela vai duplicar aqui, ó. A quantidade de DNA está duplicando, tá? No período S, bem aqui assim, ó, tá? Então, por que esse DNA duplica? Ora, porque a célula vai dividir esse material para duas, né? Como você viu aqui no começo do processo, ela vai dividir esse material para duas células. E esse processo, logo depois dessa fase G2, né? Lembrando que aqui você vai ter uma intensa produção de proteínas, de RNA e tal. E aí, quando vai começar quando termina a fase G2, na verdade, começa a divisão propriamente dita. E ela tem 4 fases, e eu vou relembrar aqui muito rapidamente para você quais são as coisas mais características dessas fases. Então você tem prófase, depois metáfase, depois anáfase, depois telófase. Aquela frasezinha, né? Prometa, meu amor, telefonar. Frase romântica. Bom, então vamos lá. Primeiramente, na prófase, o que é que você vai ter? Você vai ter na prófase, eu vou focar aqui nos eventos, tá? Olha aqui, ó. A carioteca, ela vai desaparecer, tá? Porque essa carioteca vai atrapalhar a divisão celular se ela estiver lá. Então, ela vai desaparecer. Depois, você vai ter o seguinte: o nucleolo também, que tinha aqui dentro, ó, desaparece, tá certo? Você tem que essas estruturas dos centríolos aqui, elas vão migrando para os polos opostos da célula, formando as fibras que vão auxiliar no processo de divisão. Então, isso caracteriza a prófase, tá? E os cromossomos, obviamente, também estão se condensando. A cromatina se condensando em cromossomo. Beleza? Muito bem. Próxima fase, já sem a carioteca, é a metáfase. A metáfase, gente, ela se caracteriza por isso aqui, ó, metade, né? Eu sempre gosto de dizer essa frase, metade, metáfase, tá? Porque os cromossomos estão já duplicadinhos, ó, você pode ver que eles estão duplicadinhos aqui, tá? E eles já estão na região que a gente chama de equatorial da célula. Cada cromossomo está preso aqui para um lado e para o outro lado, tá? Aqui dos microtúbulos, tá presinho, bonitinho, tá bom? E aí, esses cromossomos estão no meio da célula, formando o que a gente chama de placa metafásica, ou também conhecida como placa equatorial. Aí, no final do processo, essas fibras vão começar a se, né, esticar. E aí, essas fibrazinhas se esticando aqui, ó, vai dar origem à anáfase, que eu gosto de dizer que a anáfase é a fase da separação, tá? Então, aqui, ó, aquele cromossomo que antes estava assim, duplicadão aqui no meio, ó, o que é que vai acontecer com ele? Devido a essas forças aqui, ó, uma puxando para cá e uma para cá, ele vai fazer o que? Ele vai se partir. Vai ficar assim agora, tá? E vai ficar desse jeitinho. Então, os cromossomos, eles foram rompidos, né? As cromátides foram rompidas e agora eu vou ter cromossomos que estão se afastando, né? Um do outro aqui agora. Os cromossomos irmãos, como você está vendo aí, ó. Tá vendo, ó? Os cromossomos irmãos estão se afastando, tá ok? E aí você vai ter a última fase, que é a telófase, né? Onde você tem basicamente o contrário da prófase em termos de ação. A carioteca reaparece, o nucleolo reaparece, o material que tinha se condensado vai se descondensar, ou seja, o que era cromossomo vai virar o quê? A cromátide novamente, e aí você vai ter a citocinese,
que é a divisão do citoplasma em dois, né? Na célula animal, uma citocinese que vai ser centrípeta, de fora para dentro, tá bom? E aí no final, ó, duas células filhas formadas no processo de mitose. Então, normalmente as questões, elas podem cobrar essas fases, colocar a figurinha da fase, cobrar que fase é essa e tal, tal. E agora, molezinha, você já sabe, tá bom? Então, um beijo no coração, te vejo na próxima dica.